uma das primeiras perguntas que você me fez foi essa, foi sobre a qualidade do humor na minha atuação. E eu não estava preparada para aquilo. E aí eu comecei a tentar resgatar o humor, porque o humor, na verdade, ele está presente na minha vida como um todo, na minha família, né? A família da minha mãe, ela traz muito essa possibilidade da gente rir de nós mesmos para suportar a realidade, suportar mesmo existir e lidar consigo e com todas as dificuldades que isso significa. E aí, do nada, me veio falar para você da minha irmã. Quando eu dei por mim, eu estava falando da minha irmã que morreu e como o humor fez bem a ela, como o humor foi uma ferramenta preciosa para ela conseguir não só suportar aquele momento e todas as dificuldades que a doença trouxe, como melhorar muito a qualidade de vida que ela teve, né? No tempo que ela ainda teve, desde que ela descobriu a doença até a morte dela. Como o humor foi precioso para ela, essa possibilidade, né, de relativizar a realidade através do humor. E aí, quando eu falei isso para você, a live acabou. Aí eu fiquei com aquilo. Eu falei, gente, como eu me expus tão rápido, a live acabou de começar, um corte lacaniano, eu dormi com isso, e eu acho que eu nunca tinha realizado realmente como o humor foi importante para ela naquele momento, e fazendo uma analogia da relação dela com o humor, a relação que eu tenho com o humor na minha vida de atriz. Porque, para mim, estar em cena é sempre um flerte com o precipício, né? É esse risco de morte sem morte. Porque, no final das contas... Peraí, tem uma indicação aqui para a gente se aproximar um pouco mais. O diretor está pedindo... Aí. Eu me relaciono com... Eu sou uma atriz que vem do teatro, sempre volto para o teatro me formou e ainda me forma. E então, eu sempre que me coloco em cena, eu me coloco em cena muito preparada, mas nunca desmerecendo o risco de estar em cena, o fator que eu não controlo, o que escapa. Eu estou sempre atenta para isso, porque eu acho que isso é estar vivo. E isso engrandece muito, né, a minha presença mesmo ali naquele momento com aquelas pessoas, desde a possibilidade de responder diferente a um ator que naquele dia, por algum motivo, me trouxe uma interjeição, uma entonação diferente com o texto dele. Eu jamais vou me manter presa ao que eu tinha decorado em casa, ao que eu tenho falado durante a temporada, até, sei lá, os eventos mais absurdos, como torcer um joelho em cena, como acabar a luz do teatro. E aí eu me lembrei que uma das experiências mais preciosas que eu tive no teatro foi lidando com o imponderável, que é exatamente o que te escapa, no caso, acabar a luz, por exemplo. Eu estava fazendo uma apresentação desse monólogo que você acabou de citar, que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, eu acho que na minha vida de atriz. A Rede Globo me convocou para uma apresentação do monólogo lá dentro da Globo, então eles improvisaram um galpão, não era um lugar preparado, né? A gente não tinha uma acústica, não era um lugar que estava preparado para receber um espetáculo teatral. Então eu usava um microfonezinho, eles botaram ar-condicionado, um calor desgraçado de dezembro, no Rio de Janeiro, e eu não consegui ensaiar para aquela apresentação porque eu estava gravando uma novela. Então, eu tinha feito uma temporada no teatro, terminei a temporada, comecei a gravar a novela enlouquecidamente, me convocaram para essa apresentação, eu passei o texto e falei, vai dar certo. Mas, então, imagina, vai dar certo para os diretores da casa, para os produtores de elenco, os meus colegas atores, imagina como eu estava... Pior exame. Como eu estava tranquila para essa apresentação. E aí eu comecei a apresentação, o espetáculo, uns 10 minutos de espetáculo, acaba a luz do galpão. E aí, na hora, eu falei, uma parte de mim ficou muito aliviada, eu pensei, puxa, acho que eu vou escapar dessa, acho que não vai ter peça. Eu falei, puxa, acho que não estão gostando da minha história. E
enquanto eu pensava que talvez realmente não dê, eu vou desistir, agora não tenho o que fazer, como é que eu vou lidar com isso? Uma pessoa acendeu a lanterna do celular na plateia. 2 pessoas acenderam, 3 pessoas, 4. De repente, era a plateia inteira de lanternas de celulares me iluminando. Então, o público me convocando para continuar o espetáculo. E eu podia dizer, gente, não tem microfone, não tem ar-condicionado. Eu falei, oi? Vamos lá! Isso, para mim, é estar em cena, é esse risco. E aí eu fui no gogó, suando, desesperadamente, mas assim, aquilo me transformou e transformou a minha fé em mim mesma, transformou a minha relação com o espetáculo. Aquela experiência foi única. Eu acho que quem esteve lá também viveu uma intensidade de emoção como eu vivi. E isso para dizer que eu acho que para o ator estar disponível para o acaso, é preciso você exercitar em você instrumentos que te permitam essa fé em si, quando o imponderável acontece. E eu acho que para mim o humor é uma delas. Maravilloso. Voy a agregar algunas palabras que me parece que pueden ser de carona a lo de Duda. En nuestro diccionario, nós falamos muito de trabalho no incerto, trabalho no inesperado, trabalho no que você não controla. Mas eu quero dizer que entrenarnos en lo incerto, entrenarnos en lo inesperado, no tratar de que todo se parezca a lo que imaginé, sino aceptar la independencia de la realidad sobre mí y que tiene tus formas de desenvolverse, no solo es clave en la actuación, sino en la dirección. Hicieron hace un tiempo una pesquisa, un jornal inglés, entrevistaron a 100 directores poderosos, fuertes, bien sucedidos, escoge una escena de su filmografía. Voy a decir que el director que menos trabajó lo inesperado, que odiaba a los actores que para él actores eran gado, que se colocaba de costas a la hora de grabar, porque él decía, yo ya imaginé todo, ya sé lo que ustedes van a hacer, era Hitchcock. Y Hitchcock eligió escenas inesperadas. Aconteció algo que él nunca imaginó que fez que la escena ficara mejor. Todos los directores escogieron escenas que habían sufrido o de un corte de luz, o que no había esto, o que se enfermó el protagonista, Buñuel, que se enfermó y se quedó sin una actriz protagonista y dijo, voy a seguir con otra. Da lo mismo, el público va a entender. Quiero decir, esa magia de lo inesperado es también la magia de lo inesquecible. Si acontece lo que el actor espera, Lennon está bien, es esquecible porque está muerto. Le falta esa vitalidad. Y voltando al humor... Eu estou me controlando aqui para não fazer assim. Já aprendi. Você já lo sabe fazer. Mas ese es humor, eso es Duda. Ese humor de Duda es genial, es un humor en primera persona que tiene que ver con dolor, sufrimiento y maluquez. Y eso es indispensable para Brasil, un personaje femenino así. Tiene que haber en la cinematografía femenina un personaje que sufra y nos haga reír con sus maluqueces, su dolor y su sensibilidad como hace esta Duda. Voy a preguntar para ellos, ¿ustedes están de acuerdo conmigo? Vamos a esperar ese film, ese personaje, cuando alguien que diga, de repente me encuentro en la encrucijada de no hacer así y mi pescozo está comenzando a estar mal y yo siento que poco a poco todo se desvanece y soy pura pescozo. Isso é a minha cara. Esa es você. Tem uma contratura muscular. Mas não mexe mais. Isso que importa. Eu quero perguntar a você, o que cambia para você entre fazer uma peça de teatro na intimidade de sua própria escritura, de sua própria produção e de
poco público, porque vida íntima, y eso forma parte del contrato de esa peça, a hacer una novela bien sucedida y muy visualizada en la industria de 20 escenas por jornada. Bom, isso também acho que é outra coisa que é bom repetir, da minha relação com a arte, né? Por que eu escolhi esse ofício? Eu nunca perco isso de vista. Eu contei no início da live passada, vou repetir para quem não estava presente. Eu acho que eu descobri que eu não podia fazer qualquer outra coisa da vida e só podia ser artista, ainda muito pequena. Eu fui uma menina muito medrosa, não deixei de ser quando adulta, mas enfim, acho que quando criança era um pouco mais. Um dos muitos medos que eu tinha era o medo de escuro. E meus pais, que tinham se separado, eu tinha uns 3 anos de idade quando eles se separaram, foi uma separação complicada, eu era uma menina bem angustiada, e eu passei a ver pouco o meu pai. E quando a gente se encontrava, geralmente o meu pai nos levava ao teatro para ver algum espetáculo, geralmente tablado, teatro tablado no Rio, que também é um curso de teatro. E eu me lembro que, apesar de temer muito escuro, assim, ter realmente pânico do escuro do teatro, eu nunca tive medo. Pelo contrário, eu ansiava por ele, eu contava, assim, me lembro, taquicardia, esperando o momento em que as luzes do teatro iam se apagar e a luz da imaginação ia se acender. E daquela forma, criança, eu já entendia que aquela fantasia relativizava a minha angústia, a minha realidade. É como se eu pudesse sublimar o que eu estava vivendo através daquela fantasia, através da arte. E desde então, de uma forma não racional, eu passei a perseguir essa possibilidade transformadora que eu entendo que é a arte. E aí, mais velha já, né, comecei a minha vida de atriz no tablado, voltei ao tablado, coincidentemente, e eu nunca perco isso de vista. Então, eu me formei em artes cênicas na faculdade, na Unirio, fui fazer TV, inicialmente mais por conta da questão financeira, me apaixonei, eu acho que hoje em dia, são quase que 2 profissões diferentes, ou 3, né? Atuar no cinema, atuar na TV, atuar no teatro, mas eu tenho muito prazer hoje em dia com todas elas. Acho que, inclusive, intensifiquei o meu prazer com a TV depois da experiência do curso com você, porque realmente a minha relação com o audiovisual mudou a partir daí. Mas eu nunca perco de vista essa potência transformadora que é a arte. E eu acho que talvez eu consiga exercitar ela mais plenamente no teatro. Então, eu acho que eu sempre volto ao teatro para me sentir realmente esse veículo potente de... É quase como se através de mim eu desse a oportunidade das pessoas reverem, transverem suas realidades de uma forma mais poética. Bonito ouvir-te. Bonito como falas. Actuar te cura? Nossa, é no que eu acredito. Eu realmente tenho muita fé na arte. E eu digo isso como uma pessoa que eu exercito isso na minha vida, porque realmente, a experiência de perder a minha irmã foi muito drástica. Eu vi minha irmã morrer e ganhei minha filha. Minha filha nasceu no intervalo de 1 mês. E eu acho que eu só sobrevivi a esse evento por conta da arte, através da possibilidade de ressignificar aquela experiência através da peça de teatro que eu escrevi, que Ana assistiu, se chama Atrás do Mundo. Ana está dizendo, maravilhoso. Maravilhoso, todos precisam assistir isso. Queremos que todo mundo assista a essa peça. Seria maravilhoso, mas eu preciso me destraumatizar da última experiência como produtora, porque é isso que você falou. Para fazer teatro no Brasil. Produzir é um deporte altamente perigoso.
Nossa, é o quê? Super Un deporte altamente riscoso. 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 É muito riscoso. Eu quero perguntar-te, já não como atriz, porque es elocuente que para você la actuación y el arte que te toca y que te nomea tiene que ver con curar, con sanar, por eso el humor. Y para mí, que vengo de otra tradición, el humor y la comedia tienen que ver con el dolor, no tienen que ver con la piada. No falan con la piada, falan con el dolor más profundo porque hacen un trabajo que es muy importante. Transforman el dolor en risa, transforman la pesadez del mundo en otra cosa. Mas no es por piadas, no por la alquimia del dolor. Mas no sé como espectadora, ¿qué prefiere? Teatro, cinema, maratón de Netflix? É difícil, eu gosto muito dos três, eu acho. Depende, eu acho que é muito mais a história que estão me contando, quem está ali em cena, do que exatamente o veículo. Acho que eu posso me lembrar de peças que me tocaram profundamente, de filmes que me arrebataram, e até de novelas que também... Fala, nomea. Filmes, novelas, peças. Estamos con necesidad de ver cosas buenas por fuera de la bulla Netflix. Así que dicas siempre se agradecen. Fiz recentemente um curso de roteiro online e pude rever alguns filmes, ver outros que eu não tinha visto. Tem cineastas que me tocam muito. Bergman é um deles. Bergman me toca, poderia citar Maestro vários. de la profundidade de la actuação. Exatamente. É o maestro. Eu estava pensando esses dias em Sonata de Outono, que é um filme que fala sobre a maternidade, eu vivendo questões com a minha filha, pensando, cara, como é que o cara acessou esse lugar e trouxe para um filme e a gente vê e acha que é a vida da gente, né? Assim, Isso eu acho sensacional, E eu me lembro que eu ouvi dizer que teve até uma briga dele com a Ingrid Bergman, porque ela disse, uma mãe jamais diria isso para uma filha. E ele falou, mas você vai dizer. E ela disse, e eu acho que quem assiste acha que diria sim, poderia dizer. Aí, derivando de Bergman, tem o Woody Allen, que eu acho que é uma outra vertente, mas que também traz essa possibilidade de você rever a dor através do humor. Eu gosto muito do Woody Allen. Eu gosto muito do Cassavetes, que também já é uma outra linha, mas que é um diretor que propõe uma liberdade, né? Ali, um frescor para a cena que me interessa muito. Eu tenho sempre a impressão de que os atores não foram marcados e que eles estão num improviso ininterrupto. Isso me instiga muito. E isso é tão genial, sobretudo Cassavetes, que é o que dá aula de vitalidade na tela. Eu assisti uma mulher bajo influência por lo menos 25 vezes. E quando chegamos ao final, à cena final, eu não sei o que vai surgir na Roma. E assisti já ao filme de memória, não sei mais, nunca sei o que ela vai fazer. Não, essa mulher é uma coisa de louco, né? Inacreditável. Aula de incerteza, multiplicidade e vitalidade em tela. Todas as dicas que fala Duda são tan nutritivas. Entonces van a ver en el esplendor de dos actrices lo que es la profundidad de una actuación. O con Woody Allen, entonces van a ver cómo el dolor se conecta con la inteligencia y con el humor. Y con Cassavetes, un aula de lo que es acreditar en los actores. Sim. Es absoluto. Uf. E aí, de quebra, ainda tinha a esposa dele, que era uma das melhores atrizes. Y John Cassavetes, en ese momento, era el galán que iba a suceder a Humphrey Bogart. Y él dijo, ni me interesa. Yo faço esto por dinero, quiero lo otro. Mas, ¿qué es lo que él hace por dinero? Trabajar con Polanski. Para él era plan C trabajar con Polanski. Él lo único que quería era juntar dinero para hacer, ponto, né? para hacer sus filmes. Es genial. Aula
de generosidade e de amor. E sabe outra coisa que agora me veio, pensando nessa ideia do humor como qualidade, né, e como qualidade tão poderosa e importante para um ator, me veio essa possibilidade de autocrítica através do humor, que eu também acho importantíssimo, que você trabalha lindamente nos seus cursos. A possibilidade da gente nunca acreditar muito na gente, né, não se leva tão a sério. E isso, para quem faz novela, é importantíssimo. Porque a facilidade com que te colocam, com que te estigmatizam ali num personagem, num perfil, num modelo, né? É muito fácil te carimbarem como alguma coisa que entendem que você faz bem. E se você não tiver muito cuidado, você acaba cedendo, né? Você acaba cedendo a esse mercado, a essa demanda e vivendo daquilo. Você acaba sendo basicamente aquilo, existindo com aquele carimbo. Então, a possibilidade de você duvidar, mas será? Tudo bem, posso ser isso, mas posso ser tantas outras coisas também. Não dá por visto. Eu acho que isso também passa pelo humor. Sin dúvida, sin dúvida. El humor, como lo entiende Duda, es casi un pasaporte a la madurez, la humildad y la alegría que trae la humildad. Ser humilde y no solemnizarnos a nosotros mismos, sino acreditar que somos la bomba del planeta, es fantástico. Y yo acho que lo que yo más gosto de la actuación no es esa soberbia del actor bien sucedido, es la humildad de ese actor bien sucedido cuando se mete en la minería de grabar 9, 10 horas por día, escenas y escenas, con voluntad de traer algo, un poquito, algo nuevo a cada toma. Eso es lo sagrado. Lo demás, y yo soy sincero, no valoro ni a un director, ni a un actor, ni a un roteirista, top, mucho más que a un médico, a un psicólogo, a un maestro, y a veces yo acho que precisamos más educadores que cualquier otra cosa. Mas si algo valoro en esos que entre aspas son top, es el no tomarse en serio, el no sentir qué maravilloso que soy. El no estar todo viviendo un tapete vermelho y posando, porque tarde o temprano te llega el fracaso, querido. No hay vuelta, vocês todos sabemos que la vida tiene un solo proyecto, el fin. No fin. No hay más. Y quien se haga el que soy campeón, jódase. Ese le va a pegar más fuerte y no es dor de pescoço. Es mucho peor. Exatamente. Não, me veio tanta coisa que agora eu tenho que condensar. Peraí, não sei exatamente o que eu falo, porque me veio o seu curso inteiro agora em mente. E eu me lembro da má vontade que eu estava quando me convocaram para essa experiência, porque ninguém conhecia Eduardo Milevich, né? Ele estava chegando no Brasil, eu acho que estava chegando. Primeiro curso. Falaram, não, ele é preparador do Darim, e vamos lá. E eu tenho muito medo dessa coisa do preparador, porque às vezes, primeiro, tem preparadores que te colocam, que acham que precisam te colocar, que precisam fazer com que você passe por determinado estado para você atingir aquele estado em cena. Gente, eu não preciso passar por um estupro para interpretar um estupro em cena. Pelo amor de Deus, essa é o princípio do ofício do ator, é interpretar. Mas, assim, isso é muito confuso para alguns preparadores. Então, e tem outros preparadores que vão para uma outra linha, que é uma linha muito afetiva, mas é uma linha muito dessa, nossa, chora, olha, gente, estamos chorando, olha como a gente é sensível. Somos seres muito, como somos especiais, nós atores, passa a mão em você, se acaricia, que também não me interessa, porque isso como resultado não imprime como você. Então, fui com uma certa má vontade, mas no primeiro dia você já desfez todos os preconceitos e eu já estava assim, eu já estava ali pronta para me jogar no abismo, já cheguei no segundo dia cheia de ferramentas, de coisinhas que eu peguei em casa, e foi uma experiência realmente muito transformadora, porque
eu tinha uma inclinação mais para buscar a personagem internamente, vamos pensar, mas olha só essa mãe que ela teve, esse complexo de Édipo, eu vou fazer ela. E você, qual o sapato que ela usa? Como que ela anda? O cabelo, como é que é o cabelo dela? E de repente eu fui vendo que você também pode construir e que às vezes é muito mais interessante construir de fora para dentro, porque no final das contas é o que imprime para o outro. Não interessa o complexo de Édipo dela se aquilo não está na cena. E beleza que você pensou e que você sentiu muito, mas aquilo não chegou do outro lado. Então, assim, rever isso aí, não está funcionando. E era muito prático, era objetivo. Não funciona, funciona. Olha aqui, vem cá assistir o que você fez. Não funcionou. Pronto, simples assim. E aí, com você, eu aprendi a me ver de uma forma menos desnarcisizada, né? Porque é muito difícil para um ator se olhar e não falar, ai, gente, já tô com aquela expressão, né? A orelha é muito grande, nunca tinha reparado. E não, isso não interessa, é limpa, clinicamente. Serviu? Não serviu. E às vezes é uma boca, como você falou, como eu assisti aquele curso da Globo que você fez a participação maravilhosa, né? É uma boca que transmite um estado de tensão. Então vai nisso. Porque são 25 cenas por dia, né? Então, vamos sintetizar. E eu o que lembro para todos vocês desta atriz é uma sintonia instantânea. Eu sei que às vezes é difícil a sintonia comigo, porque eu vengo realmente de outra cultura audiovisual, de outra valorização. E você recusa aprender português também. Eu entendo, mas... não te interessa. Não é tão fácil. Vocês têm uma proximidade com o argentino, mas alguns sons não existem na Argentina. Não, mas eu acho que é mais fácil, não, da gente compreender. Falam que vocês têm 10 sonidos que nós não temos. Então, para mim, o final é de um modo e para você... Bueno, pero voltemos a esto. Eu lembro de los 10 días con Madura, era realmente alguien fértil y capaz de florecer en la tela de un modo poderoso y bellísimo. Decores que no son los habituales en las telas latinoamericanas, de toda una cuestión con la palabra, con el cuerpo, con la pausa, con la respiración, que eu senti, eu acho que falei para você no último dia. Você é muito contemporânea, Duda, e você, mesmo sem assumi-lo, você é um bicho de linguagem audiovisual. Você tem um caminho frente às câmeras poderoso, por essa mistura de luz, por essa feminino que é forte e é frágil, por essa coisa de ser muito dançarina e muito torpe no mesmo momento e não tentar ocultar, e porque você joga o truco na frente de todo mundo, não esconde. Sim. E isso é genial. Isso tem a ver com humor, né? Solo os humoristas fazem essas maluqueces de mostrar todo o tempo o truco e você mesmo assim comprar. Isso, para mim, é a arte de atuar, né? É você o tempo inteiro estar convocando o público ao faz de conta, e apesar do público estar ali, eles estão vendo o refletor, eles estão vendo a bombolina, tá? Mas você é convocado ao faz de conta e você aceita, você topa. A minha relação com a arte é essa. Eu, outro dia, falei na análise uma coisa que eu fiquei depois até assustada. Eu falei, eu não aceito a vida real. Eu falei, nossa, que isso? Mas eu acho que é verdade, eu acho que através da arte eu posso qualquer coisa. Sim, você está falando sobre o poder e o valor e o direito de imaginar. Sim. A imaginação tem que ser um direito de cada humano. Não pode ser que solo podemos morar no mundo de lo rentável, lo possível, porque agora sabemos que não está funcionando muito bem.
quizás nos faltó imaginar más para el colectivo, para el conjunto, que esa imaginación de duda con esa imaginación de otro y que eso, el teatro siempre dio aulas, Sim. de cómo la imaginación colectiva es bien mejor que la imaginación individual. Cuando acontece el rito de una buena pieza y todos los que estamos presentes, o en el palco, o en la platea, sintonizamos por un instante lo mismo, viramos humanos. Después perdemos humanidad, mas en ese momento no hay forma. Si você quiere humanizar, afine con ese colectivo. Sim, isso é mágico. Isso é mágico. É realmente, quando acontece, por isso que eu acho que não tem nada tão poderoso como uma experiência dessa no teatro, porque é um conjunto, né? Porque tá todo mundo ali naquele momento experimentando aquilo. O exemplo que eu dei do dia que a luz realmente acabou e que o público via a minha atenção, o público... Solidarizou. E eu percebi que eles queriam continuar, eles queriam ouvir aquela história. Tudo bem, não tem luz, mas a gente quer escutar você. Conta pra gente essa história. A gente quer a fantasia. Y duda, yo te combino a esto. Mucha gente que no es actor y que no conoce la actuación tiene una idea muy parcial del actor en relación al dinero que gana, el enamorado que tiene, con quién trepó y qué marca le sponsorea la jugada. Mas hay otra parte de la actuación y el actor que yo acho que tiene que ser mejor contada, que es la entrega generosa y gratuita para una construcción de un colectivo y de un conjunto. Y que no tiene que ver ni con el narcisismo ni con el dinero, sino que tiene que ver con la vocación, en el sentido de que es una llama que você no puede desoír. Y cuando actores pasan esa llama al espectador y el espectador enciende la propia llama, se da esa cooperación que você dice, ojalá la humanidad supiese cooperar así. A veces hay funciones que você siente, acontecen en conciertos también, sobre todo en ese tipo de experiencias que você siente, esto es la religión, la experiencia de religión. Es la reunión. Religión quiere decir reunirse. Estamos reunidos, estamos en esto, sabemos que afuera hay otra cosa. Mientras estemos acá, defendemos nuestra co-creación en conjunto todos, cada uno haciendo lo suyo. E eu acho que talvez, no caso, né, pensando nos atores, eu acho que o teatro talvez permita que o ator exercite isso de uma forma mais completa, porque a TV muitas vezes ela é difícil você fugir, né, dessa viagem egóica de você de você com a câmera, do seu texto. Agora, então, que só chegam as suas cenas, né? Você praticamente nem sabe o que está rolando, você nem sabe muito bem a novela que você faz. E a possibilidade também de cortar a qualquer momento, né? Porque não ficou bom, você corta. Aí você... Tem gente que nem contracena mais. Não, o negócio de contracenar, gente... Caducou, demodê. E o teatro não, o teatro tem toda essa dimensão artesanal mesmo, que muitas vezes você não só está ali participando, você não só é o elenco, mas você também limpa o palco quando acaba a peça, você produz um cenário, você pergunta para sua mãe se você pode pegar aquela cadeira velha que ela não usa mais, e você leva para o teatro, né? Você é parte daquele todo, então isso te dá uma dimensão de que não adianta que só você esteja bacana na cena. Todo mundo precisa estar para que aquela história seja bem contada. E eu acho que isso na televisão às vezes fica mal compreendido. É genial isso. E que fazemos com a necessidade de teatro num momento em donde não há teatro? Al menos não há teatro presencial de esse coletivo e desse conjunto. Mas eu prefiro isto. A veces es mejor la pregunta que la respuesta, ¿no? Sí. Preguntarnos un tiempo, porque hoy ya sabemos, todo el mundo está escribiendo su diario de confinamiento de COVID, ya todo el mundo está haciendo una pesa de Zoom, con palabras, y a veces es mejor, no, antes de hacer, paremos e interroguemos.
cómo y para qué y con quién tenemos que hacer estas cosas. Estado interrogante, Sim. como você diz. Absolutamente. Eu gostaria de dizer, vamos a uma publicidade, mas não temos sponsoria de publicidade, temos perguntas. Não, são 9 horas, nós temos 30 minutos. Então, aqui nós temos várias dinâmicas, vocês escolhem. A gente vai parar 2 minutinhos para dar para o pessoal aí ir para os seus banheiros, ou eles vão responder lá no chat. Ou vocês continuam e a gente já começa a abrir para perguntas, eu vou lendo as perguntas e vou perguntando para vocês. Se vocês topam, e a Ana topa, vamos a fazer uma paradinha, como ontem. São 5 minutos para xixi, cocô, beber e perguntar algo à Duda. Tá bom? Topam? Coloquem as perguntas no chat. Perguntas no chat e que chegam rapidamente para a Duda. Ah, tá. As perguntas não chegam aqui, não, Não, né? não. Ah, eu tô procurando. Falei, nossa. Não. Ok, 5 minutos a partir de agora. Opa.
Isso. Desligo. Tá bom, acho que tá bom. Eu já estou falando para vocês aqui que tem pessoas que estão falando parabéns pela aula, Eduardo e Duda. Aula, que aula incrível, a Duda, suas considerações nos representam. Você está representando outras atrizes e pessoas que estão aqui acompanhando tudo. Que bom. E o Lucas faz uma colocação aqui. Duda, na sua fala, você diferencia o teatro do audiovisual. Para além dessas questões de produção mais presentes no teatro, como você entende a atuação em si? Como você enxerga as diferenças e as semelhanças? Quais são algumas delas? E como ator pode ir se formando por completo? É bem complexo, é quase um doutorado, mas... São muitas perguntas em uma. Eu vou tentar abraçar todas as questões. Eduardo, acho que pode me ajudar também. Eu acho que, como formação, o teatro ele é mais completo, por isso que eu coloquei... como é o nome dele? Lucas Barbosa Alves. Lucas, pelas razões que eu coloquei há pouco, né? O teatro te dá uma dimensão do todo. Então, você tá ali inserido, você tem o seu personagem, mas você tá inserido naquele contexto e tem uma causa maior ali, que não é só a sua fala, né, as questões do seu personagem, que é contar aquela história com aquele grupo. Eu venho do teatro e sempre volto para o teatro, porque eu acho que o teatro funciona quase que como uma musculação para o ator. Onde você tem mais tempo de exercitar essas possibilidades internas, esses instrumentos, como o humor, como o improviso, possibilidades de estar mais vivo em cena, ou seja, de lidar melhor com o acaso, com o que não foi dado, com o inesperado. Na TV, a gente tem muito menos tempo de trabalhar isso. Em geral, agora instituiu-se uma preparação. Antes nem tinha preparação. Eu tive a honra de ser preparada pelo Eduardo numa novela, mas isso é uma coisa nova e uma coisa também muito sucinta. Geralmente, você tem ali 20 dias, um mês de preparação e você já começa a gravar. E você começa a gravar mal sabendo quem é exatamente. Tudo bem que a gente nunca sabe, né, até o fim. É legal também que você não saiba totalmente. Você sabe totalmente alguma coisa que já não te interessa mais, né? Então, é bem legal você manter as questões em relação ao seu personagem. Mas é muito pouco tempo, né? A televisão, ela é uma fábrica, né? Quase que de, sabe? É um modo industrial da coisa. Então, você não tem tempo de se exercitar. Você vai fazendo, você tem que ter muita coragem e muita fé em alguma coisa que você vai tateando, experimentando, e aí é muito importante que você possa se criticar, que você possa, de uma forma objetiva, direta, perceber o que você está fazendo, o que está funcionando, o que não está funcionando, independente de como você sofreu naquela cena, independente do quanto você se deu. É muito importante que a gente chegue em casa e assista o que a gente está fazendo e, clinicamente, a gente, isso está funcionando, isso não está funcionando, então eu vou tentar outra coisa. E aí é maravilhoso, porque também você pode ir experimentando e se reinventando ao longo daquela trama. O teatro, eu acho a coisa mais difícil de fazer, televisão, porque você não tem tempo de preparo, porque às vezes os sentimentos eles são muito fragmentados. Você está agora gravando uma cena de
uma dor absurda que você perdeu. Isso aconteceu comigo, inclusive, não, foi a novela anterior, a da preparação do Eduardo. Eu estava no mesmo dia sofrendo a morte do meu namorado e celebrando no final do dia o aniversário. Eu tinha passado um ano, eu estava celebrando o aniversário da minha enteada no mesmo dia de gravação. Então isso é psiquicamente enlouquecedor, né? Então a televisão, ela te traz essa demanda, que eu acho que o cinema, eu fiz muito pouco cinema, mas eu acho que o cinema também não traz, né? Em geral, você filma pouquíssimas cenas num dia e não tem, eu acho que esse intervalo, né? Esse abismo de emoções. No, você de todos modos está falando lo mismo. En el audiovisual manda el plan de grabación. El plan de filmación, de grabación, organiza todo. En el teatro es el reino del actor. No manda eso, manda la pesa, manda el trabajo, manda la pesquisa. Entonces, complementando a Duda, el teatro es donde el actor es el rey. En el audiovisual, actor es una herramienta más y a veces no tan importante como la luz, para algunos. Sim, porque muitas vezes você passa pela experiência de fazer a cena repetidas vezes, porque a luz não ficou boa, porque o som não ficou bom, porque a câmera tremeu, na câmera tremeu. E aí você fala, mas aí aqui valeu, você fala, mas eu não fui muito bem, eu acho que eu... Bom, você não importa, deu o texto. Então, realmente, na TV, no audiovisual, você é uma peça muito, né, pequenininha, muito... No teatro, você, eu acho que domina, você é... É o rei, o ator é o rei. Tem outra pergunta aqui, da Nathalie Dias, lá pelo grupo do Telegram, o pessoal está no Telegram conversando e mandando pergunta. Como fazer esse trabalho de construção do personagem do externo para o interno? Eduardo. Para vocês dois. Mas eu gostaria, Duda lo pode contar em uma linguagem que eu adoro, que é primeira pessoa. Fala, Duda. Já falei um pouco, né, do início da experiência. Eu cheguei reticente e fui arrebatada por essa possibilidade, que é o seguinte: você, ao invés de começar o estudo do personagem pensando stanislavskamente falando, né? Ele é filho de quem? Trazendo aí uma memória afetiva, pensando na família desse personagem, pensando na história de vida desse personagem. Pensa objetivamente, como é que esse personagem anda? O que ela veste? Qual o cabelo que ela teria? Eu passei um sufoco danado nessa novela, na preparação. Era uma personagem que era parecida com uma personagem que eu já tinha feito na TV, e eu estava sofrendo por isso. Como é que eu vou fazer alguma coisa diferente dentro de uma personagem que é tão parecida com a outra? E aí, não, mas ela... E eu também não queria estigmatizar, porque ela era meio rebelde. E aí, de repente, eu descolori o cabelo. E a personagem apareceu. Simplesmente isso. É genial. Eu vou sumar a isto para quem perguntou. Quem perguntou, Ana? Essa pergunta, Nathalie Dias. Nathalie. Eu acho que se fala assim. Tá? Nathalie Dias. Eu respondo para você que quando você recebe um roteiro para Coringa, por exemplo, você pode pensar, já que há um personagem que é mamá, como é minha mamá? Já que o padre é quase o leitmotiv de esse personagem, que se vocês assistiram ao filme, todo o tempo está procurando um pai, você poderia ir aí. Mas Joaquim Fênix foi outra coisa. Que medicação está tomando? Que contraindicação tem? Que efeito secundário? Pérdida de peso ou aumento de peso? Vou a perder peso. Exterior. ¿Por que perder peso exterior? Porque não vai à construção do interior de Arthur Flex. Va a su exterioridad, su primera exterioridad es su cuerpo. Y el cuerpo que toma la cámara es el cuerpo que va a contar toda su narrativa, es sagrado. Él escogió perder peso y a partir de ahí se dio cuenta que con 25 kilos a menos era mucho más leve, con lo cual, ¿y por qué no danza este personaje?
hasta que você não habita al exterior y desde el cuerpo en adelante, porque para nosotros el interior es lo subjetivo, es donde mora la verdad. Mas si você se desentiende de eso y dice, bueno, esto es medio ruso, funciona en el teatro, voy rápidamente a lo que me permite operar en la tela, você se va a dar cuenta que no hay ninguna diferencia para su biología entera entre su exterior y su interior. Que cuando você muda el cabello, muda enteramente por adentro. Cuando nós decimos no levantes sobrancelha, estoy falando de toda tu historia psicológica, psiquiátrica, relacional, afectiva, solo que desde afuera más ágil, más leve, más fácil. Mas no imagine que cuando Duda fala mudé el color de cabello, no estaba falando también de todas las profundas mudanzas que vinieron en su interior y que esas no están en una teoría. Están ahí disponibles y batallando por la atención de Duda. Si Duda está atenta al cabello, va a estar atenta a todo lo que ese cabello trae para ella, esse cor de cabelo. Não, foi absolutamente... foi difícil, foi muito difícil. Eu sou ruiva, sou ruiva natural. A ruivice é uma identidade muito forte. Desde pequena, desde criança. Desde sempre, desde que eu me existo, né? Vermelha, desde que eu me entendo por gente. Vermelha. E de repente descoloriu, e eu sou muito branca, então ficou tudo de uma cor só. Preto. Foi bem difícil. Foi bem difícil, mas para personagem, esse que é o problema da nossa profissão, né? Porque aí depois aguenta na vida, aguenta, suporta. Isso também é complicado, foi um momento difícil. Mas para a cena funcionou. Legal, deu uma plaquinha aqui. Só falta 10 minutos. Só faltam 10 minutos. Temos muitas perguntas. A pergunta é, podemos fazer só, ao invés de 10 só, mais 20 minutinhos? Vocês colocam? Claro. Temos perguntas aqui da nossa plateia presencial. Ok. Vamos a fazer uns minutos mais para todos vocês, além de lo pactado, depois arreglamos os horários da Duda e meus e continuamos a jogada. Mais perguntas? Tá, outra pergunta, Telegram, depois eu vou vir aqui pro pessoal do chat, não vai dar para fazer todas, tá, galera, como sempre. É o seguinte, Rafaela pelo Telegram. Na TV, o diretor não dirige? Ele não fala coisas que orientem na criação do personagem? Duda, fala. Ela já conhece mais diretores brasileiros que eu. Quem é ela? Rafaela. Rafaela me colocou em maus lençóis, Rafaela, vou perder meu emprego. Eu acho, Rafaela, que a questão é a seguinte, na TV, o diretor, ele tá muito ocupado com o todo daquela engrenagem. É muita coisa para o diretor administrar. Um diretor de novela, ele não tá ali só pensando em entregar aqueles não sei quantos, são o quê? 25, 30 cenas diárias que ele entrega e depois ele vai para a edição e depois... E aí e tem também a questão da audiência, do quanto que as pessoas estão assistindo, do quanto que os anunciantes estão investindo. Imagina a cabeça desse diretor na cena e você chega para ele e fala assim, eu pensei... Não tem tempo disso na TV. Por isso que eu acho que é muito importante para um ator se experimentar no teatro, porque aí ele pode chegar na TV com algum tipo de segurança que não precise tudo ser perguntado, que não precise tudo passar pelo diretor. Ele se autoriza a tentar possibilidades por conta própria, porque ele entende, na verdade, estou falando de mim, né? Ela entende que aquilo pode funcionar, que aquilo pode ser bacana, que aquilo pode imprimir. Então, o conselho que eu dou é pergunte o menos possível. Porque, geralmente, na dúvida, o diretor não vai topar. Mas não é porque necessariamente o que você está propondo não é legal, é porque ele não tem tempo para isso. Faça, proponha, arrisque. Se não for legal, você vai saber. Vou te dizer. Vamos para a pergunta da plateia. Era bem nessa linha mesmo. Vocês estão falando que o ator é só uma pequena engrenagem, principalmente no audiovisual, no cinema, na TV. Mas o que é um bom diretor para vocês? Como um diretor pode ajudar na construção do ator, na construção do personagem? Quais foram as boas experiências que você pode dividir aqui com a gente? O que você já ouviu de um diretor que te ajudou a te direcionar? Como que pode ser esse trabalho em equipe?
Eduardo é uma pessoa sensacional, uma referência que eu tenho nesse sentido, porque eu acho que tem uma coisa que é muito comum no diretor, que é apontar o que não está legal, o que não funcionou, o que ele não quer. Mas é muito raro no diretor conseguir te dizer, pega isso, vai por esse caminho, isso aqui que você fez funcionou. E pode ser uma vírgula, pode ser um mínimo, mas para o ator é muito importante algum direcionamento, porque raramente tudo que você faz é emprestável, mesmo quando o diretor não gosta. E o Eduardo trabalha muito nessa linha, com essa possibilidade, que para mim é uma linha do afeto, do melhor afeto, do amor, mas sem deixar de criticar, sem deixar de fazer uma crítica que aponte o que não está legal, mas que é quase como fazer uma caminho, uma sustentação, te dá uma base para você não cair no vazio, porque o que geralmente acontece é isso. Não. E aí você vai ficando pequeno, você vai ficando inseguro, muito inseguro. Impotente. E aí a possibilidade que você tem de acertar é mínima, né? Diante de todos esses sentimentos que vão te aniquilando. E se você tem uma pessoa como o Eduardo que fala, olha, isso não foi, mas isso aqui é um caminho, essa é uma possibilidade, investe nisso. E aí, mais ainda, eu trabalhei recentemente com um diretor na última novela que eu fiz, que ele não só... porque isso é muito raro também, né? Quando você propõe alguma coisa, geralmente aquilo, por conta do tempo, não. Mas então, mas esse diretor era assim, você propunha para ele acolhia quando ele gostava, claro, ele acolhia, e ele ainda engrandecia o que você propôs. Então, era um trabalho, aí a gente ia para o infinito e avante. Que bonito. Mais uma pergunta do pessoal do chat. Vinícius Rocha. Primeiro ele deu oi para vocês. Oi, Eduardo. Oi, Vinícius. Oi, Vinícius. Como atingir o estado do subconsciente e sentir aquele momento da cena da forma mais natural entre aspas, despretensiosa e sensível possível, tendo que estar atento à limpeza das máscaras e todas as outras qualidades de atuação? Entenderam? Se es confusa, você. Não, por favor. Você. Não, Vinícius, prazer responder, tu pergunta é muito boa, mas você está misturando muitas coisas que são difíceis de conceptualizar em la teoria. Lo que você pergunta não se responde com a palavra, se responde entrenando, ejercitando, porque é muito complexo. Você lo que quiere es, quiero accesar al poder de mi subconsciente, mas al mismo tiempo quiero en ese momento esvaciar mis máscaras y al mismo tiempo quiero poder no perder el contacto con la escena y mis pares. Lo que vos está hablando es de algo que no tiene que ver con la lógica, sino con la paradoja que propone la actuación, que es atento a uno, atento a los demás, atento al roteiro, atento al director, y al mismo tiempo con un laque de incerteza e ignorancia para que mi atención no vire control. Toda esa paradoja de equilibrista entre extremos que son los buenos actores, no es posible responderla como una pregunta oral. Necesitamos trabajarlo experiencialmente. Eu quiero entender qué fuerza você llama subconsciente. Eu necesito saber de qué máscara se quiere esvaciar. Eu necesito leer el roteiro o el personaje que você está ejecutando. Actuación es algo tan bonito que en principio no existe nada antes de la actuación. Nunca. La actuación para mi gusto tiene dos notas. Primero, toda su vida va a ser el primer día. Eso lo va a vivir siempre. Es el asomarse al abismo y que el abismo mire en uno. Y además de eso, lo que yo imagino que la actuación es todo el tiempo una paradoja que acontece cuando hay actuación, no cuando el actor está sentado en su cadera o viendo una live o asistiendo, Vinícius. Lembra, duda aquí sentada es una cosa, mas cuando actúa es la actriz. Muchas veces sentados imaginamos cosas, problemas
que después cuando actuamos ni los tenemos. Y es bonito el actor que por disciplina, Vinicius, se permite explorar todas esas cosas en lo presencial, en la vivencia, más que en la cuestión teórica. Primero hacer, errar, ver qué está faltando en ese ajuste de tantas camadas que Vinicius, como buen ambicioso, quiere conquistar, y resolver una por una cuál es la virtud, cuál es el defecto, cómo sigue. Y probablemente después, cuando você conquiste eso, Vinicius, você nos explica, sabiendo que você es una excepción. Si su respuesta es buena, es porque sirve para vos. La actuación es el territorio de lo singular y de lo excepcional. Si hay 100 actores, debemos procurar que haya 100 excepciones y no una norma. Mariana Lima Tuda. E conta pra gente se ele conseguiu acessar o subconsciente, né, através da interpretação. Eu acho muito Vamos com Vinicius. Conta lá no Telegram pra gente. Mariana. Mariana Lima. Oi, Mariana. Muito fofa, Mariana. Muito. Conheço ela. Qual a sua opinião sobre a precarização e desvalorização da profissão de ator, no sentido em que muitas pessoas acham que não é preciso estudar para ser ator? Além dessa idealização de que ser ator é ser famoso. Mariana. Essa é importante. É bem importante. É difícil mesmo. Eu mesma, quando me perguntam o que você acha que eu preciso fazer, o que um ator precisa, né? A primeira coisa que sempre me vem à cabeça é dizer para a pessoa, pensa se você realmente não pode fazer qualquer outra coisa da vida. Pensa bem. Porque ser ator não tem nada a ver com ser famoso. Eu acho que existe aí uma loteria, né? Algumas pessoas tiram a sorte grande e eu, sinceramente, não sei nem se é a sorte grande. Talvez elas tenham um volume, né, de dinheiro na conta bancária grande, isso seja bacana para elas. Mas, para mim, ser artista está diretamente relacionado com essa possibilidade de você realmente ser um canal que permite que as pessoas transvejam as próprias realidades de uma forma mais lúdica, poética e encantada. E isso é muito difícil. Existir como artista, principalmente num país como o nosso, né, que tem aniquilado a cultura, as possibilidades de você ser educado, né, de você ser formado para entender a importância da arte na vida cotidiana de uma pessoa. Então, é muito difícil ser artista num país como esse. A reafirmação dessa escolha, ela é diária. Todos os dias você reafirma essa escolha, porque são muitas as dificuldades, e não só as dificuldades de incentivo, as dificuldades mesmo de você ser aceito para um trabalho, né? São muitos nãos até você receber um sim. E depois desse sim, você recebe outros tantos nãos novamente, até receber um novo sim. Então, isso não melhora com o tempo. As dificuldades, elas sempre vão aparecer, assim, você sempre terá dificuldades. Mas se você puder, apesar disso, reafirmar a sua escolha, não faça outra coisa da vida. Faça isso. Seja artista, porque a intensidade de emoção, o nível de gratificação que você vai ter através dessa escolha é realmente algo inimaginável. Eu, apesar de tudo, eu agradeço todos os dias por poder ser artista. Então, eu acho que passa por aí. E eu acho que, no fim das contas, isso é perceptível. Quem são, de fato, Sin dúvida. os artistas? Es obvio, es lo más evidente. E a galera Lo más que vende obvio. bilhete. Cuando Mariana fala que es esa cuestión del actor que tiene por valor el tapete vermelho y no formarse, el virar celebridad y el ser glamuroso y el no tener aptitudes de trabajo, yo acho que con el tiempo lo que está solo como argumento de venta y publicidad, tarde o temprano se cae entero. Y se cae para Rock Hudson, se cae para quien fue bien sucedido con 18 años acá, se cae en todos lados. Lembren, queridos actores, que la glamorización no aconteció en las cortes de Versalles porque
Você sabe, para griegos y para franceses, el actor cortesano era como un bufón para hacer reír a los poderosos. Mas ¿cuándo acontece la glamorización? Cuando Hollywood comienza con gente perto del circo, perto de lo peor de la industria californiana, que no sabía cómo vender los films. Entonces, ellos tenían experiencia de vender a la mujer barbuda en un circo, mas no se podía aplicar al films. Ellos pensaron al principio que cuanto más perto de los freaks estén los actores, mejor se podía vender, hasta que alguien les hizo ver que no, glamoricen todo, imaginen que es un cuento de fada, que el espectador idealice, así se consuela de su pobre vida asistiendo a la vida maravillosa de Hollywood. El problema es que los actores cayeron en la trampa y acreditaron lo que los publicistas querían para engañar a la gente. No estamos en un momento en donde para ser celebridad vos no necesitas ningún talento, simplemente una impunidad para de repente cantar el himno argentino tirándose 4 pedidos. Ok, eso está datado y tiene data de caducidad muy pertos. 4 años es lo máximo que vos va a lograr. Ahora, cuando nós tenemos que trabajar con ese povo más nuevo, instagrameros, celebridades, gente que gana más dinero de Instagram que de la profesión, que YouTube, você lo que se da cuenta es, querido, si você no aprende, no estudia, no se forma, você no va a sobrevivir con plenitud más de 4 años. No solo você va a sentir el esgotamiento de su falta de contenido y el esgotamiento de su falta de recursos expresivos. Você va a sentir que es lo más difícil del mundo esta profesión. Las herramientas no solo tienen que ver con trabajar mejor, sino con cuidar mejor su herramienta de trabajo. Duda, como quizás Mariana, como muchos de nosotros, Duda va a trabajar con 97 años en un palco. Eso es seguro. La vida útil de un actor hace que hoy tengas en el mundo más de 1000 actores top de 95 años. Digo top, digo Fernanda Montenegro, ese nivel hay en Argentina, hay en España, etcétera, etcétera. Entonces, usted necesita conocimiento, educación, herramientas y entreno. Eso nada fala con el glamour.